Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo São Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, algumas pessoas comentavam a respeito do templo, que era enfeitado com belas pedras e com ofertas votivas. Jesus disse: Vós admirais estas coisas? Dias virão em que não ficará pedra sobre pedra, tudo será destruído. Mas eles perguntaram: Mestre, quando acontecerá isto? E qual vai ser o sinal de que estas coisas estão para acontecer? Jesus respondeu: Cuidado para não ser desenganados, porque muitos virão em meu nome dizendo: Sou eu, e ainda, o tempo está próximo. Não sigais essa gente. Quando ouvirdes falar de guerras e revoluções, não fiqueis apavorados. É preciso que estas coisas aconteçam primeiro, mas não será logo o fim. E Jesus continuou: Um povo se levantará contra outro povo, um país atacará outro país. Haverá grandes terremotos, fomes e pestes em muitos lugares. Acontecerão coisas pavorosas e grandes sinais serão vistos no céu. Antes, porém, que estas coisas aconteçam, sereis presos e perseguidos, sereis entregues às sinagogas e postos nas prisões, por causa do meu nome. Esta será a ocasião em que testemunhareis a vossa fé, com firme propósito de não planejar com antecedência a própria defesa, porque eu vos darei palavras tão acertadas que nenhum dos inimigos vos poderá resistir ou rebater. Sereis entregues até mesmo pelos próprios pais, irmãos, parentes e amigos, e eles matarão alguns de vós. Todos vos odiarão por causa do meu nome, mas vós não perdereis um só fio de cabelo da vossa cabeça. É permanecendo firmes que ireis ganhar a vida. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Aleluia, 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 Ó Maria concebida sem pecado. Rogai por nós que recorremos a vós. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Meus prezados irmãos e irmãs aqui reunidos, nós estamos nos encaminhando para o final do ano litúrgico e nós percebemos que provavelmente desde da celebração de finados, no começo do mês de novembro, nós vamos ouvindo da liturgia da palavra, encaminhando e principalmente Jesus nos falando dessas últimas coisas que deverão acontecer, falando do reino dos céus, falando mais dessa realidade última escatológica. Escatológica é uma palavra complicada, teologicamente falando, para dizer as últimas coisas que deverão acontecer. Mas quando nós refletimos sobre esta realidade, quando nós meditamos, quando Jesus nos fala sobre essas coisas, não deve ser ocasião de nós termos medo dessas coisas. É muito importante que nós tenhamos a fé bastante afinada e apurada para que não tenhamos medo dessas realidades. Tem pessoas, por exemplo, que têm medo de ler o livro do Apocalipse, né? Tem gente que diz: eu leio todos os livros da Bíblia, mas o livro do Apocalipse eu não leio, tem medo. Ou tem pessoas que dizem: quando Jesus começa a falar dessas coisas, eu não leio mais, deixo isso quieto. Mas primeiro que nós temos que entender o seguinte: essa passagem foi escrita por São Lucas. São Lucas viveu um bom tempo depois de Jesus já ter subido ao céu. São Lucas escreveu o Evangelho já no tempo de São Paulo apóstolo. São Lucas foi companheiro de São Paulo, e São Lucas escreve então essas coisas
muito tempo depois delas já terem acontecido. Quando Jesus diz aqui, por exemplo, vocês se admiram do templo que é bonito, este templo será destruído. Quando São Lucas escreve, os romanos já tinham destruído o templo dos judeus. No ano 70 o templo foi totalmente devastado, ele já tinha acontecido. Então quando São Lucas escreve a profecia que Jesus faz, a maioria das coisas já tinham acontecido, e algumas delas estavam acontecendo. Quando Jesus diz aqui, vocês serão presos, vocês serão levados aos tribunais, São Lucas conviveu com São Paulo estava preso, São Paulo tinha sido levado aos tribunais, ele estava falando de uma coisa que já aconteceu, só que a palavra de Deus, ela tem a graça e a inspiração para que fale de coisas que já aconteceram, para que fale de coisas que estão acontecendo e fala de coisas que acontecerão. Aqui começa a fazer algumas previsões, e é muito comum. Eu inclusive vi um documentário uma vez que na época eu achei impressionante, depois eu falei, isso é coisa bobagem. As pessoas começaram a fazer análise, dizendo, poxa vida, vocês viram quantas guerras tem hoje em dia, vocês viram quantas situações, sinais do céu, e começaram a analisar os astros, as estrelas, está vendo como está se cumprindo essas coisas? Desde que o homem é homem, tem guerra na face da terra. Tinha 4 seres humanos na face da terra, historicamente falando, lá em Gênesis, tinha 4, um irmão matou o outro. Já imaginaram isso? 25% da população era assassina. É muita coisa, Guerra sempre teve, Mas aqui o interessante que eu acho desse evangelho é que Jesus vai dizendo, escuta, vai acontecer várias coisas. Um povo se levantará contra um, haverá fome, haverá pestes, e aí começam a falar sobre as doenças que estão no mundo, que nunca se viu tantas doenças, e doenças estão... Mas aí ele diz uma coisa, ele diz assim, antes que isso aconteça, porque a gente às vezes fica prestando atenção nessas coisas, Vai lá no Google, agora tudo é Google, Quantas guerras estão no mundo declaradas? Um monte. Guerra na Síria, guerra no Iraque, guerra em tantos lugares. Mas Jesus fala, antes que isso aconteça, existirá uma provação que é pessoal. Ou seja, é comigo. Porque é muito fácil eu ficar analisando os sinais das coisas quando eu penso, por exemplo, existe muita fome lá na África, existe muitas guerras lá no Iraque, existe muita perseguição lá na Síria. E de repente Jesus transforma tudo isso e diz assim, com você agora. Agora é a sua fé que vai dizer. É você quem vai ser caluniado, é você quem vai ser colocado na prisão, é você quem vai ser odiado, é você quem vai ser rejeitado. A fé, ela deve ser levada sempre em consideração em 2 instâncias. Nós temos uma fé que nós chamamos comunitária. A fé da igreja. Qual é a fé da igreja? A fé da igreja é aquela que daqui a pouco nós vamos rezar no credo. Essa é a fé da igreja. Nós vamos dizer todas as notas das quais nós cremos enquanto igreja, seja o Papa, todos os bispos, todos os padres, todos os religiosos, todos os leigos, todos têm uma fé que é chamada a fé da igreja. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador, eu creio em tudo isso, na fé da igreja. Existe uma fé comunitária. Nós estamos aqui nesse momento celebrando a nossa fé comunitária. Em torno do altar do Senhor, nós nos reunimos como comunidade, Igreja de Cristo, cada um exercendo o seu ministério, seja o padre aquele que celebra, sejam os leitores, os cantores, cada um exercendo, mas nós estamos vivendo uma fé comunitária. Essa fé é importantíssima. Tem gente que diz assim, eu não preciso de igreja, eu rezo na minha casa, pronto. Não. Jesus instituiu uma igreja. Jesus nos deixou uma igreja organizada, uma igreja hierarquicamente organizada. Jesus deixou o Papa, Jesus deixou os mandamentos, Jesus deixou a Eucaristia. Ele não rezou a Eucaristia sozinho, ele rezou a Eucaristia com os 12 apóstolos e mandou que fizessem isso. Então nós vivemos a nossa fé numa dimensão comunitária. E essa dimensão é importantíssima. Porque essa dimensão comunitária é aquela a qual nós vamos testemunhar ao mundo a presença de Cristo.
É através dessa dimensão comunitária da fé que nós abraçamos todas as caridades. A Igreja Católica é a maior instituição caritativa do planeta. É a instituição que mais tem serviços sociais, que mais cuida dos pobres, que mais atende às necessidades do nosso povo. A Igreja Católica é a maior instituição, e ela é a instituição pela fé comunitária. É nessa fé que todos nós católicos nos unimos para fazer do mundo um lugar melhor, para fazer do mundo um lugar mais justo, mais solidário e mais fraterno. Mas existe uma outra dimensão da fé, que é a dimensão pessoal da fé. A dimensão pessoal é assim: o meu encontro com Jesus Cristo. E o que esse encontro com a pessoa de Jesus produz na minha vida. E aqui ela é pessoal mesmo. Não é nem familiar. Tem evangelhos que Jesus diz assim, né? Quando chegar o fim dos tempos, terá duas pessoas numa casa, uma será levada, a outra será deixada. O que isso quer dizer? É uma escolha absolutamente pessoal. E o nosso julgamento se dará por esta fé. Aqui é que está. Jesus tem um evangelho que ele diz assim: quando o Filho do Homem entrar e fechar a porta, tem gente que vai bater na porta e dizer: Senhor, abre-nos a porta. Ele vai dizer: não vos conheço. Mas nós comemos com o Senhor a Eucaristia. Eu ia na igreja, Jesus. O Senhor ensinou das nossas praças. Ele vai dizer: não vos conheço. Porque não houve uma relação pessoal. A minha fé pessoal, a minha escolha pessoal por Jesus Cristo. É essa que vai determinar a vida eterna e assim por diante. E é dessa que Jesus está falando. Olha, vocês vão passar tribulações para viver o seu chamado a unir-se a Jesus. Nós temos um caminho que nós percorremos neste mundo, e esse caminho, ele não tem como ser desvinculado do caminho pascal que Jesus fez. Se nós quisermos seguir Jesus, nós precisamos fazer o caminho pascal de Jesus. O caminho pascal de Jesus é a cruz. Quem quiser ser meu discípulo, tome a sua cruz. Nós católicos precisamos, de uma vez por todas, tirar da nossa cabeça a possibilidade de uma glória sem cruz. Se alguém disse isso para você alguma vez, mentiu. Não existe glória sem cruz. Não existe um triunfo humano neste mundo para aqueles que querem seguir Jesus. Não dá para juntar as duas coisas. Jesus e triunfo humano não existe. Se nós quisermos ser aplaudidos pelos homens, se nós quisermos ser elogiados, nós não podemos seguir Jesus, porque o caminho dele foi esse. Jesus falou no Evangelho de hoje: todos nos odiarão. Se o mundo estiver nos aplaudindo, alguma coisa está errada. Eu já deixei Jesus para trás há um bom tempo. O caminho para chegar a Ele é o caminho que Ele fez. Quando Jesus era aplaudido por todos que queriam colocá-lo triunfal como rei, Ele saía e ia rezar sozinho. Quando Jesus multiplicou os pães e deu de comer a 5.000 homens, e todos falaram: Ele é o Messias que queriam proclamar o rei. Ele foi embora. Foi embora. Foram procurar Jesus. Cadê? Sumiu. Quando Jesus estava em Cafarnaum, que ele reuniu na frente da casa de Pedro todos os doentes da cidade, Jesus curou todos. Famosíssimo em Cafarnaum. Quando foram procurar Jesus, os apóstolos foram procurar, ele estava lá na montanha rezando, passou a noite toda rezando. Os apóstolos falaram: Senhor, estão pedindo que o Senhor volte lá. Ele disse: temos que ir para outro lugar. Ele nunca aceitou a glória humana. A única vez que Jesus esteve acima de alguém foi quando levantaram ele na cruz. A única vez que ele esteve acima dos homens foi pregado numa cruz para nos dar a salvação. Nós precisamos então entender que essa nossa fé, esse nosso testemunho, vai nos levar por um caminho
contrário ao mundo. Vocês já ouviram aquela expressão remar contra a correnteza? É exatamente isso. A correnteza vai toda para um lado, vai arrastando. E o que o cristão faz? Nada contra a correnteza. Vocês já viram aquele fenômeno para que os peixes sobem o rio para desovar nada? Chama piracema, não é isso? É lindo, né? É lindo. O esforço que eles fazem para que a vida continue. Passam por pedras, passam por cachoeiras, passam por... Nossa, é lindo. E chegam lá em cima para que a vida continue. Para nós chegarmos lá em cima, onde a vida continua, nós precisamos também remar e nadar contra a correnteza. Nadar contra a tendência do mundo. Hoje em dia nós temos uma ideia que chega a ser engraçada, mas é assim: é a ditadura da maioria. O que quer dizer isso? Que a gente falava quando era criança, né, os pais: posso ir para lugar? Não, mas todo mundo vai. E aqui os pais diziam: você não é todo mundo. Parece que a gente não aprende, não é? Parece que a gente não aprende, porque nós somos assim, né? Mas hoje todo mundo mente. Mas hoje todo mundo engana. Mas hoje todo mundo faz. Vamos falar dos 10 mandamentos, mas hoje todo mundo faz. É bobagem isso. Pois é que eu quero ficar doido. Isso é coisa de antigamente. Coisa de antigamente, o Evangelho tem 2000 anos. É claro que é de antigamente. E temos que viver as coisas de antigamente. Há 2000 anos o Evangelho continua falando as verdades que nós precisamos ouvir. Faz 2000 anos que foi escrito isso que nós lemos hoje. E está falando de nós aí. Por isso as leis de Deus não ficam velhas. As leis de Deus não ficam ultrapassadas. E São Paulo fala também na leitura a perseverança que nós temos que ter. Mas Jesus fala no finalzinho: quem perseverar. A vida cristã é muito mais perseverança do que qualquer outra coisa. Porque às vezes a gente faz um encontro com Jesus e nós, no primeiro mês, é uma alegria imensa. De repente, começam as dificuldades, começam as provações, no emprego um não me compreende, outro me critica, a minha família já não entende muito bem, e aí então quer saber, deixa para lá esse negócio aí de igreja, de seguir Jesus, porque está muito difícil. Salvação vem pela perseverança. Quem perseverar até o fim, até o fim. Tão bonito quando nós vemos casais que perseveram até o fim. Uma realidade de uma dimensão humana, de um amor humano, sacramentalizado pelo matrimônio, mas humano e bonito. O que dirá na minha opção por Jesus Cristo? Tem uma historinha de um monge que ele chegou numa cidadezinha pequenininha e todos os dias ele ia até a praça daquela cidade, colocava um banquinho, um caixotinho, subia em cima daquele banquinho e começava a pregar para o povo. E ele pregava, e ele falava com entusiasmo, e ele falava sobre a verdade, ele falava sobre Jesus, ele falava sobre os mandamentos, sobre os costumes. E aquela cidade meio mal acostumada, com maus costumes, foram ouvir a pregação daquele monge. Quando ele subia naquele banquinho pregado, ficava um monte de pessoas escutando a pregação dele. E eles escutavam atenciosamente e começaram a perceber que na cidade alguns costumes foram mudando, os homens foram se tornando mais virtuosos, mais honestos, mais justos, mais piedosos. E aquele monge todos os dias subia naquele banquinho e pregava vigorosamente sobre todas as coisas. E as pessoas foram ouvindo. De repente começou a diminuir a quantidade de pessoas que ouvia aquele monge e ele continuava pregando. Aí foi diminuindo a quantidade de pessoas que ouviam e continuava pregando. Aí de repente muitos daqueles que já tinham até mudado de vida voltaram aos seus costumes antigos e ele continuava pregando. De repente, depois de uns 2 anos, a cidade continuava do mesmo jeito que estava antes. As pessoas já não ouviam mais aquele monge. Ninguém mais parava para ouvir a pregação dele. Todos os dias ele punha aquele banquinho lá na praça e pregava para todos. E ninguém mais ouvia. Até que um dia chegou uma pessoa e disse: escuta, meu filho, você não percebeu ainda que ninguém mais quer te escutar nesse lugar? Por que você ainda continua pregando todo dia aí nesse banquinho? Ele disse: quando eu comecei a pregar, eu queria convencer as pessoas da verdade. Hoje eu prego para que eles não me convençam da mentira. Se nós entrarmos no mundo
se nós não permitirmos que o mundo nos convença daquilo que é valor para eles, nós já estamos evangelizando. Se nós não permitirmos sermos contaminados pelo Espírito do mundo, nós já estamos dando testemunho. Talvez nós não convertamos o mundo inteiro. Até porque a conversão é uma decisão pessoal e é obra do Espírito Santo. Talvez nós não convençamos todos de que nós estamos certos. Mas o nosso maior apostolado hoje é não permitir que eles nos convençam que nós estamos errados, quando nós falamos a verdade, quando nós vivemos a partilha e quando nós queremos um mundo mais justo. Porque o Evangelho é a nossa base, a nossa força, o nosso respaldo. Só de nós não sermos convencidos pelo mundo de que estamos errados, nós já estamos no caminho para nos encontrarmos com Jesus. E nós possamos perseverar. Perseverar. Como eu dizia, não há modo de passarmos por esse mundo sem fazer a experiência do Cristo que passou pelo Calvário, morreu, mas ressuscitou gloriosamente. Esse é o nosso fim também. Passamos pelo Calvário, morremos por Jesus, mas com Ele ressuscitaremos e viveremos a eternidade toda, como nos atesta a palavra de Deus e principalmente a nossa fé. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre